Pessoal, na verdade, eu acho melhor, porque eu elaborei aqui mais 3 atividades do GeoGebra. É, eu vou compartilhar para mostrar, mas daí para vocês estarem fazendo, eu acho melhor vocês abrirem lá do Moodle. De qualquer forma, eu vou abrir aqui cada uma delas e explicando, tá? O que que eu quero que vocês façam. A semana passada, eu vou abrir também a da semana passada, que né, no total aí são 4 atividades com o GeoGebra. Vou abrir aqui, eu já havia pedido semana passada. Peraí, pessoal, tá? Ele não quer reconhecer a primeira, ele quer apresentar só a 4ª atividade. Estou tentando voltar lá para a primeira. Esperem aí um pouquinho. Deixa eu ver se agora vai. Agora. Pessoal, essa é a primeira atividade, tá? Acho que deve estar aparecendo aí para vocês. Apareceu, né? Aí a atividade. Essa daqui é a que eu passei semana passada, tá? Estou apresentando ela novamente, caso alguém não tenha feito, né, ou não veio semana passada. Primeiramente, aqui tem um texto sobre o GeoGebra, falando, né, sobre aí cada uma das ferramentas, e aqui a atividade 1. É uma atividade, né, relativamente bem simples, né, sobre funções do primeiro grau. Vocês vão trabalhar aí com funções do primeiro grau. E o que que eu quero? O objetivo dessa atividade é verificar as principais propriedades dos coeficientes angular e linear, os parâmetros e posições para crescimento e decrescimento, deslocamentos gráficos a partir da plotagem do gráfico da função no software GeoGebra. Então, são aqui, ó, cada atividade, ó, a primeira atividade, o que que vocês vão fazer? Usando o campo de entrada, digite a função. Primeiramente, vocês vão só digitar a função e tecla Enter. Tecla Enter. Aí, a segunda atividade aqui, ó, aparecerá a mensagem. Criar controle deslizante para A e B. Aí, vocês vão clicar em controle deslizante. A terceira, clique com o botão esquerdo no mouse sobre o controle deslizante A e movimente. Faça o mesmo com B. O que podemos perceber em relação a esses parâmetros? A quarta, clique com o botão direito do mouse sobre o ponto do controle deslizante A e selecione exibir objetos. O que acontece? Aí vocês vão fazer o mesmo com o parâmetro B e responder o que acontece. A quinta, ó, no campo de entrada, vocês vão digitar valores para A. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo, vocês colocarem A igual a 5. Pode ser A igual a 5, A igual a 2, né? Qualquer valor. Aí o que acontece? Quando vocês pegam, né, a nossa variável lá, A de entrada, aqui da nossa função, né, o coeficiente A, né? Quando a gente muda esse coeficiente A aqui da variável x, o que acontece, né? Quando vocês trabalham, né, para A igual a 5. E fazer o mesmo para B, por exemplo, para B igual a 5. Né? E também para outros valores, se vocês quiserem, né, podem brincar aí com essas constantes, A e B. Faz a constante A igual a 1, igual a 2, a constante B igual, né, a 2, 0.
e me responde o que acontece com a função quando vocês mudam os valores aí de A e B, né? A sexta questão, ó, para analisarmos quais valores de x, os valores da função serão negativos. Basta digitar no campo de entrada f de x menor que zero. Aí vocês vão visualizar e respondem lá, o que acontece? Vocês vão fazer o mesmo para f de x maior que zero, ou seja, para a função, né, para valores positivos. Aí vocês vão fazer para valores positivos. E respondem também, o que acontece? A sétima, ó, o que pede? Quando atribuímos valores positivos para A, o que acontece? E para valores negativos em A? Então, vocês vão me responder aqui tudo que vocês verem lá no GeoGebra. Por exemplo, se vocês atribuírem valores só positivos para A, para a constante A, para essa constante aqui lá do início, né? Essa daqui. Quando vocês atribuem valores só positivo para A, o que acontece com o gráfico da função? E quando vocês atribuem valores só negativos para A, o que acontece com a função? Então, vocês vão responder aqui, tá? Aí, né, como eu disse, faço o mesmo para f de x também maior que zero. E respondam o que acontece, o que vocês estão visualizando. A sétima, ó, quando atribuímos valores positivos para A, o que acontece? E para valores negativos, não, na verdade, é isso, em A. O 8, quando atribuímos valores positivos ou negativos para B, o que acontece? Então, né, vocês vão aí estar brincando aí com os valores, tá? Joga valor positivo para B, depois joga valor negativo para o mesmo B e verifica o que acontece com a visualização do gráfico, né? O que acontece com o gráfico, se o gráfico muda ou não, e aí vocês relatam isso. Depois aqui, ó, a 9, vocês vão plotar o gráfico e verificar o crescimento e o decrescimento das funções, tá? Vocês vão verificar aí, né, quando a função é crescente ou decrescente. Vocês vão plotar essas duas funções, a f de x e a g de x, analisando aí qual função é crescente, qual função é decrescente. Tudo pela visualização do gráfico, tá bom? Na 10, ó, o que vocês vão fazer aí na questão 10? No campo de entrada, né, lá do GeoGebra, vocês vão digitar uma função afim, né, uma função linear qualquer, pode ser qualquer função, tá? E iguala ela a zero. Vocês vão igualar ela a zero. Pode, por exemplo, escrever a função, né, suponha que vocês queiram a função y igual a 3x mais 1. Então, vocês vão igualar ela a zero, pegar o 3x mais 1 e igualar a zero. Aí verifica, o GeoGebra vai mostrar alguma coisa. O que o GeoGebra vai mostrar? Quando vocês pegam lá, 3x mais 1 igual a zero. Qual será a visualização que o gráfico vai dar? Aí eu quero que vocês relatem, tá? A 11, ó, qual é, né, aí a 11ª questão? No campo de entrada, lá do GeoGebra, vocês vão digitar essa função h de x, né, que é 2 vezes x mais 1, né, 2x mais 1. Digita ela e aí vão fazer a 12. O que diz a questão 12, ó? A questão 12, execute as operações indicadas abaixo e veja o que acontece. Se nessa função aqui, ó, do exercício 11, vocês pegarem o h, multiplicar por menos 1, o que acontece? Multiplica, né, a função por 2. Depois, vocês vão subtrair 2 nessa função h. Depois, somar 3 em h de x. E tudo vai verificando o que acontece com o gráfico. Aí, a 13. O que você perceberá, né? O que você percebe após cada operação feita no item anterior? Né? Então, vocês vão fazendo e relatando, né, o que vocês perceberam. A 14, né, a penúltima questão, plote a função, ó, f de x igual a 2x mais 4
e faça o estudo do gráfico. O que é fazer o estudo do gráfico, né? Vocês vão plotar a função, constrói o gráfico lá no GeoGebra e vocês vão verificar para quais valores de x a função é crescente e para quais valores de x a função é decrescente, tá? Isso quer fazer o estudo do gráfico, né? Verificar aí, por exemplo, para x maior ou igual a zero, o que acontece com y? Para x menor ou igual a zero, o que acontece com y? E a última, ó, a questão 15, usando a função do item anterior, que é essa daqui, né, f de x igual a 2x mais 4, usando essa função como parâmetro, vocês vão encontrar uma função g de x que seja paralela a f de x e também uma função h de x que seja perpendicular a f de x. A única questão mais dificilzinha é a 15, tá? Na verdade, a 14 e a 15, né? Que são aí as mais que exigem um trabalho um pouquinho maior, né? Tá? Mas as outras são bem tranquilas para vocês fazerem. Esse exercício é o mesmo da semana passada. Agora, eu vou compartilhar com vocês, pessoal, mais 3 atividades. Por que eu estou compartilhando? Ó? Porque, pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar a leitura da atividade? Estão? Sim? Tá. Ah, sim. Eric, pode falar. Professora, essas atividades ela tem que ser entregue até quando? Porque eu cheguei a ver, mas só que eu não fiz ainda. Não, então, eu vou... O que acontece? Ó, se vocês entrarem lá no Moodle, né, quem puder acessar agora, já tem lá 4 atividades do GeoGebra. Essa aí é a função do primeiro grau, a atividade 2 é a função do segundo grau, a terceira é função logarítmica, quer dizer, exponencial, e a quarta função logarítmica. Então, eu montei 4 atividades para vocês irem aperfeiçoando aí no GeoGebra. Aí, as 4 atividades são todas do mesmo estilo. Vocês vão aí brincando, tá? Vocês vão brincando aí com o GeoGebra, construindo e anotando tudo, né? O que vocês conseguirem. Se não conseguir fazer todas, não tem problema. Tentem pelo menos, por exemplo, essa aí, as 2 últimas que dá um pouco mais de trabalho, a 14 e a 15. Né? As primeiras são bem tranquilas. É mais para vocês conhecerem o GeoGebra, conseguirem, né, manusear aí o GeoGebra, tá? Aí, lá no Moodle, eu coloquei até semana que vem, para você. Aí, vocês vão fazendo, podem anotar num caderno mesmo, né, numa folha, num caderno, ou no Word, se quiserem. Aí, vocês me enviem as respostas, me enviem lá pelo Moodle mesmo, tá? Aí, o que acontece? Não vai valer nota de participação, tá bom? Porque eu não posso mudar o sistema de nota de vocês de acordo com o plano de ensino, né? No plano de ensino, a nota de vocês, né, é 70% apresentação dos seminários, 30% participação em sala de aula. Então, essas atividades aí, elas entram nesses 30%, tá bom? Esses 30% que é presença, né, participação. Então, aí vocês podem, né, inserir lá para mim até o final do semestre. E vocês inserem as que vocês conseguirem, tá? Se não conseguir, por exemplo, professora, eu não consegui essa. Não tem problema, tá? Que a ideia é vocês atingirem conhecimento, tá? Sobre o GeoGebra. Então, quanto mais vocês conseguirem, melhor. Eu passei 4, justamente que assim, né? Dá para, se não conseguirem também fazer as 4, não tem problema, faz uma ou faz 2, tá bom? Quem tiver mais tempo, né? Vai ser ideal vocês aí fazerem as 4. E essas atividades até serão também boas para vocês utilizarem depois com os alunos de vocês, né? Vocês podem utilizar elas depois como referencial, né? Aí para elaborarem atividades com GeoGebra para os alunos, né? Aí do ensino médio, tá? Então, eu vou estar lendo aqui agora com vocês
as outras, né, aí, as outras 3 atividades, vou estar apresentando para vocês. E aí vocês façam, tá? Tentam fazer aí, hoje, né, vai dar tempo de vocês tentarem um pouquinho, e depois façam aí durante a semana. E semana que vem, a nossa aula tem também uma apresentação de seminário agendada, né? Se caso também o aluno, né? Eu acho que ele virá sim, o aluno apresentar, né? De qualquer forma, mesmo se ele apresentar, não vai tomar a aula toda, né? Aí a outra parte da aula eu vou destinar e tá tirando as dúvidas de vocês do GeoGebra. E lembrando, pessoal, como que eu quero que vocês utilizem o GeoGebra? Não precisem baixar, eu mesma não baixei, eu desisti de baixar, porque eu fiquei com medo de vírus. Eu não sou muito boa aí, né, em tecnologias, então, assim, eu fui tentar baixar, né, mas, assim, aí os sites que eu encontrei, eu fui entrando lá, mas aí foi me levando para lugares, assim, né, que eu fiquei meio com medo. Eu falei, não, melhor parar, né, eu fiquei assim, né, não fiquei com muita confiança, então desisti de baixar. Aí eu tô usando o online, tá bom? Aí, usem o online, lógico que quem quiser baixar também pode baixar, né? Aí o online, vocês vão lá no Google, digitem lá, GeoGebra, e vai dar o site oficial. Vai dar o site oficial do GeoGebra, é só digitar GeoGebra no Google. Vai dar o site oficial. Aí vocês entrem lá. É necessário fazer o cadastro, senão vocês não conseguem usar as ferramentas, tá? Fazem o cadastro. Esse cadastro, ele pode ser feito com a conta do Google de vocês. Se eu não me engano, acho que do Facebook também. Eu sei que do Google é certeza, que eu fiz a minha já usando lá minha conta do Google. Então, quando vocês criam uma conta, aí vocês já têm acesso a toda a plataforma GeoGebra, a todo o software. E aí as ferramentas ficam aqui, ó, desse lado, tá? Do lado aqui esquerdo. E aí vocês vão conhecendo, tá? Lá na atividade mesmo, eu descrevi lá as ferramentas, tá? Então, pessoal, eu vou agora apresentar as outras atividades, senão não dá tempo, tá? Eu vou pelo menos ler elas aqui com vocês, porque aí depois em casa, hora que vocês tiverem um tempinho, vocês tentem fazer, tá? Eu vou parar a compartilhação da 1 e vou agora apresentar a 2, atividade 2. Me falem se apareceu para vocês. Sim, professor. Apareceu? Tá ótimo. Galera, e também vocês podem, né, tá fazendo também em dupla essa atividade, né, em dupla online. Quem tiver tempo aí, loga 2 alunos aí, ou podem até fazer em grupo, todo mundo combina um horário, fazem, quem um vai ajudando o outro, tá bom? Podem fazer aí em dupla, em grupo, tá bom? O importante é vocês tentarem fazer, tá? Para estarem aí aprendendo um pouco sobre o GeoGebra. E como a aula é online, né? O GeoGebra, a melhor maneira de aprender é tentar fazer, né? Não adianta eu ficar só passando vídeos e mostrando aqui para vocês como é que faz, sendo que o melhor método, né, para aprender o GeoGebra é vocês mesmos tentarem. Vocês mesmos entrarem lá no aplicativo, lá no software, e vasculharem todo o software lá, clicando lá em todas as opções para conhecer, para ver o que acontece, tá? Então, essa é a melhor maneira para vocês aprenderem o GeoGebra.
Então, vou apresentar aqui a segunda atividade. A segunda, pessoal, aqui, ó, nessa aqui eu não coloquei as informações, né, sobre o uso do GeoGebra. As informações estão lá na primeira atividade, tá bom? Lá tem toda uma explicação falando, né, de como usar o GeoGebra. Aqui eu coloquei, né, agora já é funções do segundo grau, tá bom? A segunda atividade. A primeira atividade, né, foi sobre funções do primeiro grau. Essa agora já é funções do segundo grau. O objetivo, ó, é verificar os parâmetros da função e posição do gráfico, né? Ou seja, a plotagem do gráfico. A primeira questão, esse aqui também, pessoal, né, são 16 questões, mas fazem a que vocês conseguirem, tá? Se não conseguir todas, não tem problema. A número 1, ó, no campo de entrada, digite a função. Aí, galera, é importante, aqui eu já coloquei, ó, do jeito que vocês têm que digitar lá no GeoGebra. Quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem o campo de entrada. O campo de entrada fica embaixo, tá bem especificado lá, o campo de entrada. Campo de entrada é onde vocês vão digitar as informações. Aí, vocês vão digitar exatamente desse jeito aqui, ó. F de x igual a multiplicação é pelo asterisco. Por exemplo, a potência, né, aqui, ó, a função do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. Mas vocês vão entrar com a função com essa notação, ó, asterisco x, chapeuzinho, né, acento circunflexo 2, para indicar que é ax ao quadrado, mais b, o b vezes x é o asterisco mais c, tá? Então, digitem a função assim, clique em criar controle deslizante. Primeiro vocês vão dar Enter, depois lá clicar em controle deslizante. E vocês vão ver o que acontece. E relatem, o que acontece. Aí lá no mouse vai ter essa opção. Lá, ó, criar controle deslizante. Cliquem e relatem o que vocês visualizaram. Depois, a segunda, ó, clique em rotação em torno de um ponto. Rotação em torno de um ponto é uma ferramenta lá do GeoGebra. Vocês vão encontrar ela lá, bem simples lá. Então, vocês vão clicar nela, clique sobre cada ponto do controle deslizante, que os controles deslizantes, ó, é A, B e C. Esses aqui que vocês, né, criaram aqui no exercício 1, tá? Vocês vão clicar sobre cada um e movimentar. Clica sobre o A e movimenta, depois sobre o B, movimenta, depois sobre o C, movimenta. E aí vocês vão responder, ó, qual conclusão podemos tirar em relação aos valores dos coeficientes? Então, que conclusão que vocês vão poder tirar, por exemplo, vocês movimentou o A. Movimentou o A para valores maiores ou para valores menores. O que aconteceu? Então, é isso que eu quero que vocês respondam. A 3, ó, a terceira questão. Atribua valores para A. Eu, né, coloquei 2 exemplos aqui, ó, A igual a menos 3 e A igual a 5, lá na caixa de entrada. Aí vocês vão me falar o que acontece com a função. Porque esse A, ó, o A é o coeficiente, né, aqui, ó, do x ao quadrado, né? Então, quando vocês colocam um valor negativo para ele, o que acontece? Quando coloca um valor positivo, o que acontece? Aí vocês escrevam, tá? Depois a número 4, ó, a mesma coisa, né? Atribua valores agora para B. O B é o coeficiente lá do x, ó, coeficiente do x. Então, vocês vão atribuir valores para B, por exemplo, aqui, ó, B igual a menos 4 e depois B igual a 2. Digitem lá na caixa de entrada. E vão me dizer o que acontece também, né? Qual foi a percepção de vocês. A quinta questão, faço o mesmo para o ponto C, e com qualquer valor. Vocês vão lá nesse ponto C, que vocês criaram, né? O ponto C aqui na nossa função, né? É o termo independente, né? É a constante que aparece sozinha. Então, vocês vão também atribuir aí valores diferentes para C e vão me dizer o que acontece. A sexta, ó,
A sexta questão é o seguinte, ó, quais as raízes da função? Como é que vocês vão, ó, verificar, né, encontrar essas raízes? Vocês vão utilizar a intersecção entre a parábola e o eixo das abscissas, clicando em intersecção de dois objetos. Vocês não precisam fazer continhas para encontrar as raízes, não. O GeoGebra já dá de imediato para vocês. Como é que vocês encontram? Vocês vão lá clicando nessa opção aqui, ó. Lá tem opção, tá? Vocês vão utilizar lá a intersecção entre parábola e eixo das abscissas. Vocês clicam, lá tem essa opção bem específica lá, ó, lá na caixa de ferramentas. Intersecção de dois objetos. Clica lá, depois vão lá no gráfico e vai clicar bem em cima da intersecção da parábola com o eixo X. Aí vai aparecer as raízes, aí vocês escrevam lá as raízes, tá? Né, o valor de x' e x2'. A sétima, ó, verifique o estudo do sinal da função. Vocês vão fazer a análise aí, né, do estudo do sinal da função, quando que a função é positiva, né? Para quais valores de x, f de x é positivo? Para quais valores de x a função é negativa? E para quais valores de x a função é negativa? Explique, né? Como eu disse, né, a 7 também ela é um pouquinho mais difícil, tá? Tentem fazer, se vocês não conseguirem, não tem problema. Agora a 8, ó, digite no campo de entrada as coordenadas do vértice da parábola. Então, vocês vão lá no campo de entrada, que fica lá embaixo do GeoGebra, vocês vão digitar lá, ó, as coordenadas do vértice da parábola. Digitam essa, desse jeitinho aqui. Aí, eu quero que vocês verifiquem, ó, o crescimento e decrescimento da função. Então, eu quero que vocês só analisem, tá? Esse crescimento e decrescimento, quando o x é maior que o x do vértice e quando o x é menor que o x do vértice. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa para o conjunto imagem, tá? Quando vocês entrar lá com as coordenadas do vértice da parábola, depois na questão 9, vocês vão verificar aí essa mesma visualização para o y, tá bom? Né, o y, quando que ele é maior que o y do vértice, ou o y menor que o y do vértice. O 10, ó, eu pedi para vocês, ó, agora já digitarem uma função específica, né, que é essa função aí do segundo grau. Plote o gráfico da função f de x igual a 2x² mais 3x mais 4. Vocês vão digitar ela, ó, na caixa de entrada e vão digitar daquele jeito lá, tá? Coloca aqui, ó, 2, asterisco, x, acento circunflexo 2, mais 3, asterisco, x, mais 4, tá bom? Entra com ela, vocês vão visualizar o gráfico, a primeira coisa, visualizar o gráfico, verificar as raízes. Como é que vocês vão verificar as raízes? As raízes, igual eu pedi aqui, ó. Vão lá na intersecção de dois objetos, tá? Clica lá. Aí vocês vão clicar na intersecção, lá no gráfico da parábola com o eixo X. Vai dar exatamente certinho o valor das raízes. Na letra B, vocês vão verificar o crescimento e decrescimento, que é a mesma aqui, ó, da questão 8. Na C, vocês vão fazer o estudo do sinal da função, que é a mesma, né? Aqui, essa parte aqui é a mesma dessa segunda parte da questão 8. E, por último, verificar o conjunto imagem, que é o mesmo da 10. A 11, pessoal, ó, a 11 é o mesmo exercício, o que eu fiz? Eu só mudei a função. Olha lá, plote o gráfico dessa função, tá? Digita a função lá na caixa de entrada, vocês vão visualizar o gráfico, vão verificar as raízes, como é que vocês encontram as raízes? Vai novamente lá, ó, na intersecção de dois objetos, clica na intersecção da parábola com o eixo X, já vão encontrar direto as raízes. A B, a C e a D é as mesmas daqui, ó, as mesmas. Depois, galera, ó, a 12 também é a mesma, só mudei a função, tá? A 12 também é a mesma. A 13 também é a mesma, só mudei a função. A 14 também é a mesma, só mudei a função. A 15 também, o mesmo exercício. Só a 16 que é um pouquinho diferente. A 16, ó, eu peço o seguinte, plote no mesmo sistema cartesiano,
tá? No mesmo gráfico lá, os gráficos das funções de R em R, né, de reais em reais, dadas por, ó. Então, aqui eu dei duas funções. Vocês vão plotar elas juntas no mesmo gráfico, entenderam? No mesmo gráfico, ó, no mesmo sistema cartesiano, eu quero que vocês plotem essas duas funções, a f de x e a g de x. E aí, o que eu quero depois que vocês plotarem? Vocês vão verificar o conjunto solução dessas inequações, tá bom? Aí vocês tentem verificar o conjunto solução, aqui, ó, de quais inequações? Do produto das duas, né, das inequações do produto das duas maior ou igual a zero e do produto das duas quando é menor ou igual a zero, tá bom? São essas 16 questões, tentem fazer. Olha, se vocês não, por exemplo, aqui a partir da 10, né? Se vocês não conseguirem a C e a D, façam pelo menos a letra A e a letra B de cada uma. Se vocês não conseguirem aqui a parte das inequações, tentem pelo menos visualizar os dois gráficos, tá? No mesmo sistema cartesiano. E aí, vocês também podem, né? E o que acontece? Outra maneira de me entregar a atividade vocês vão preenchendo lá os locais quando eu pergunto. Onde eu não pergunto, vocês podem dar print na tela também, tá? Podem dar print na tela lá do GeoGebra e me mandem esses prints, tá certo? Pessoal, eu vou só mostrar rapidamente as outras duas atividades. Ó, o que acontece? Não que vocês têm que fazer isso tudo para a semana que vem, não é não. Eu só quis já deixar pronto, né? Como a gente já está final do semestre, a gente só tem mais semana que vem. Então, eu já quis deixar as 4 atividades prontas, aí para a gente estar trabalhando, né? Até semana que vem. E quem for tendo mais tempo vai fazendo, né? Faz aí as 4 para ganhar mais conhecimento. Mas se não conseguirem fazer as 4, conseguirem fazer só uma atividade ou duas, o que vocês conseguirem já está ótimo, já me mandem, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho, não vai dar tempo de eu ler elas todas, a 3 e a 4, eu vou só mostrar bem rapidinho aqui para vocês. Pessoal, essa aqui é a atividade 3, tá? Ela é sobre função exponencial, tá bom? Então, é do mesmo jeito, tá? Vocês vão... Eu montei todas essas atividades bem parecidas, o procedimento é sempre o mesmo, né? Só muda aí que agora aqui a gente está falando de função exponencial, na outra era a função do segundo grau e do primeiro grau, né? Nas outras duas atividades. Então, ó, temos aqui, né, não vai dar tempo de eu ler, são 14 exercícios para vocês aí estarem, né, visualizando aí a construção aí, né, das funções, da função exponencial no GeoGebra. Tentem fazer também, se não conseguir fazer todas, não tem problema, façam a que vocês conseguirem, tá? E a última, pessoal, a quarta atividade é a de logaritmo, tá? Tem bastante coisa, hein, professor, para fazer. Sim, mas como eu disse, ó, não precisem fazer tudo, tá, Eric? Não precisa. Eu passei mais, né? Eu vou até falar para vocês, porque. Peraí, deixa eu só. Eu sei que é só para pegar prática também, para a gente mexer no sistema do GeoGebra. Mas assim, eu fico contente, porque todas as matérias que nós vimos, né? Isso, é tudo o que vocês viram aí das últimas matérias, sabe?
Essa daqui, acho que apareceu aí para vocês, né? Da função logarítmica, tá? A quarta atividade, do mesmo jeito, aí eu montei, né, são aqui 16 atividades, tá? Para vocês irem aí visualizando como é a visualização da função logarítmica, né, no GeoGebra. Mas olha, vamos combinar assim. Peraí, deixa eu parar aqui a apresentação, para já dar os avisos, né? Então, vamos combinar o seguinte. Eu quis colocar as 4, mesmo só, né, para vocês adquirirem conhecimento. Mas basta eu me entregar, se vocês me entregarem as 2 primeiras, pelo menos um pouco das 2 primeiras, tá ótimo. Ótimo, tá? Então, eu vou deixar a terceira atividade e a quarta só mesmo extra assim. Eu tive tempo, ou então, se vocês também quiserem fazer, sei lá, o ano que vem, semestre que vem, entendeu? Não vou cobrar nada da terceira e a quarta, nada, tá? Tá bom? Só a primeira e a segunda, tentem fazer pelo menos um pouquinho, tá bom? Da primeira e a segunda. Eu quis também disponibilizar as 4, porque muitos de vocês já são professores, né? Muitos já são professores e às vezes para vocês utilizar também esse material com os alunos de vocês, né? Aí do ensino médio, já está trabalhando aí, né? O GeoGebra. Então, vamos combinar assim, vamos trabalhar só com a primeira e a segunda, tá bom? Que é a função do primeiro grau e do segundo grau, tá bom? A terceira e a quarta não precisam. Eu sei que é final de semestre, tem um monte de prova, né, para vocês fazerem, um monte de atividade para vocês entregarem. Então, vamos focar só na primeira e na segunda. E ainda, o que acontece? Se vocês não tiverem tempo durante a semana, a gente também pode estar fazendo na aula da semana que vem, tá bom? Principalmente, né, porque se não tiver o seminário semana que vem, a aula vai ser toda de GeoGebra. Aí